Quem disse que você consegue mudar de vida se não for da vontade de Deus? Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane e por aqui tem bebê no colo e muita fé também. Vamos juntas? Esses dias eu vi aqui no YouTube uma trend que viralizou, que é mais ou menos assim, 180 dias para mudar de vida e outras variáveis, né? Que foi uma trend gringa que uma menina trouxe para o Brasil e viralizou a partir dela. Então as pessoas, elas elaboram metas e mostram aqui tipo um diário de como elas estão alcançando essas metas e mudando de vida conforme o que elas estabeleceram ali naquele início, durante esses 180 dias, que no final dá 6 meses. Eu não vim aqui pra julgar essa trend, até porque se fosse há uns 2 anos atrás, talvez eu entrasse também e estivesse super empolgada com isso. Então, com a maturidade que eu tenho hoje, com a rotina que eu tenho hoje, o entendimento de mim mesma e de tudo que me cerca que eu tenho hoje, eu não entraria nessa furada. E eu vim aqui trazer pra vocês motivos pautados na Bíblia para que a gente não entre em trends desse tipo e desafios desse tipo que vão nos afastar mais da vontade de Deus do que nos aproximar. Primeira coisa é que é impossível determinar o que nós vamos fazer amanhã da nossa vida, quanto mais em 180 dias. Eu não estou dizendo que você não pode fazer metas, que você não pode planejar o seu dia, até porque eu faço isso sempre. Mas a gente não pode se apegar a isso achando que vai transformar toda a sua vida em 6 meses. A gente tem que ter em mente que os nossos planos estão debaixo da vontade de Deus. Então a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ou seja, você pode fazer seus planos, mas tenha em mente que eles podem sair todos do seu controle, porque quem direciona a sua vida é Deus, se você assim o permitir. Tem pessoas que nasceram no Evangelho, que foram criadas com todo esse conhecimento, com todo esse apoio, mas escolhem trilhar um outro caminho. Não era esse o plano que Deus tinha para elas, mas nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que nós queremos fazer, mesmo que isso nos leve para longe da vontade de Deus. Tenha em mente que você pode sim fazer e seguir todos os seus planos, mas se você se coloca nas mãos de Deus, se você coloca a sua vida no direcionamento do Senhor, situações podem acontecer que vão te desviar para um outro destino. E quando a gente está muito apegado num plano que a gente fez, em algo que a gente sonhou, que a gente almejou, que a gente determinou e até que a gente se comprometeu, como as pessoas estão fazendo aqui com esse desafio, se comprometendo aqui publicamente na internet, ó, eu vou mudar de vida em 180 dias. No final desses 180 dias, essas pessoas vão ter que mostrar, né, se mudaram ou não. Muitas dessas pessoas vão alcançar, sim, com certeza, vão alcançar aquilo que elas estão almejando, né, por causa desse foco e dessa energia que elas estão colocando nessa atividade, mas muitas não vão. E aí isso gera um desconforto, gera uma frustração, gera uma tristeza, uma sensação de que você fracassou. Mas nós que somos cristãos, a gente tem que entender que os nossos planos estão debaixo da permissão de Deus. Por exemplo, essa reflexão que eu tô fazendo aqui com você, faz uma semana que eu tô tentando sentar para escrever, para traçar esses pontos aqui, para chegar aqui e gravar para vocês. Só que eu não tinha conseguido, eu vim conseguir ontem, sexta-feira, hoje é sábado. Então a semana inteira eu tava tentando, mas eu não consegui tempo. Então ontem o Senhor abriu uma oportunidade, a minha filha dormiu bastante e eu consegui fazer não só esse, mas outros textos também. A gente tem que reconhecer que a gente depende do Senhor. Nós que somos cristãos, nós entendemos que não vale a pena a gente crescer em qualquer lugar se isso for nos afastar do Senhor. Segundo ponto aqui é que a glória é de Deus. Nós vemos várias situações na Bíblia, por exemplo, Davi e Golias, Gideão e os 300 soldados, em que o Senhor permite e até espera uma desvantagem do seu povo para que eles aprendam a confiar em Deus. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Isso foi para que o poder de Deus fosse exaltado, para que todos soubessem, para que ninguém tivesse dúvida de que Deus estava batalhando pelo seu povo, de que Deus era aquele que estava indo à frente daquela batalha. Então, aqueles homens que estavam ali, claro, eles tiveram a sua parcela, né? Eles mataram muitas pessoas, eles venceram a guerra, mas eles nunca teriam conseguido se não fosse da vontade de Deus. E isso ficou claro pela diferença enorme de números, né, entre um e outro. Às vezes a gente diz: nossa, mas por que tá tão difícil para mim? Eu sou crente em Jesus. Por que tá tão difícil? Só que Deus quer que seja assim, para que o nome dele seja exaltado. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente coloca essas metas e isso passa também pelo nosso orgulho. Porque a gente diz assim: eu vou conseguir fazer isso em 6 meses, eu vou transformar a minha vida. O único que pode transformar a nossa vida de um dia para o outro, né, em 6 meses, em 6 horas, em 6 minutos, Deus pode transformar totalmente uma história. E a gente tem que entender que
tudo vem dele, tudo volta para ele. Então, se aquilo que a gente faz não está voltando para o Senhor, não está glorificando ao Senhor, infelizmente a gente não está indo de acordo com a vontade de Deus. E ou ele se levanta contra nós, faz com que esses planos sejam frustrados para que a gente volte para o caminho, ou ele deixa que a gente siga essas nossas ideias, essas nossas idealizações, e aí eu acho até pior. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo coisas erradas, né, estando em posições altas, lugares elevados, conseguiram alcançar suas metas, ficaram ricas, bilionárias, e dizem que isso é porque estão fazendo tudo certo e Deus está abençoando. A gente vê muito isso nos livros de Reis e de Crônicas na Bíblia. Muitos reis que estavam no poder há décadas, estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, e a nação toda israelita, até suas famílias, pagaram por isso, né? Então eles achavam que estava tudo certo. Quem olhava de longe, esse rei tá aí faz 25 anos, faz 30, 40 anos que ele tá aí, então tá tudo certo. Não, ele estava todo errado, levando a nação de Israel a pecar, e fez com que o povo todo sofresse, a sua descendência sofresse. Muitos reis tiveram suas descendências totalmente aniquiladas por causa dos seus pecados. Só porque tá dando certo não quer dizer que Deus está aprovando. Terceiro ponto aqui é que você pode deixar de viver o mais importante por estar focado em um objetivo pessoal. Tem um filme chamado Clique, que é de Adam Sandler, em que eu acho que a maioria aqui já viu, que ele vive a vida inteira buscando seus objetivos pessoais, buscando trabalhar. Ele dizia sempre que ele estava prezando pelo melhor da sua família, queria dar a eles o melhor, só que o melhor que ele podia dar era a sua presença ali. E no final da vida ele se vê tentando voltar atrás para recuperar o tempo que ele perdeu, o tempo de estar com a sua família, o tempo de estar com a sua esposa, investindo no seu casamento. Ao invés disso, ele perdeu todas as pessoas que eram mais importantes para ele, e o que ficou para ele foi só os seus ganhos pessoais. No final das contas, ele estava sozinho. Às vezes, não sei se vocês têm aí bebê, mas você perde de estar ali nos primeiros passos da sua filha, não vê as primeiras palavras, porque você está muito focado em fazer algo que você talvez não precisasse estar fazendo naquele momento. Mas como você se comprometeu a mudar de vida em 6 meses, você está ali investindo naqueles 6 meses. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Não se resume a 6 meses. A vida da pessoa do dia 1 não é a mesma vida da pessoa de 180 dias, se você conseguir chegar no seu objetivo, ou até se você entrar nesse ritmo frenético de fazer a sua vida inteira mudar em 180 dias. Então você vai ter ali assumido um compromisso pesado que você não tinha antes, né? Você levou 6 meses para se transformar nessa outra pessoa dos 180 dias, e aquela pessoa ali vai permanecer. Então é um movimento intenso que você faz e que você vai precisar manter. Digamos que com 180 dias você alcança aquilo que você almejava, você vai ter que manter aquilo ali. Então provavelmente o ritmo dali aumenta, porque a gente tem que ir alimentando aquilo ali que a gente criou, né? Então se você pega um animalzinho qualquer que seja, você precisa alimentar ele. Então se você pegou um filhotinho de cachorro, por exemplo, no dia 1 ele vai estar comendo um tanto. Daqui a 6 meses, esse cachorrinho já vai ter crescido bastante, já vai estar dando um pouco mais de trabalho, né? Porque ele dorme menos. Um filhotinho dorme bastante. Com 6 meses, ele já não é tão filhotinho assim, já tá um adolescente. Então ele vai brincar um pouco mais, vai bagunçar um pouco mais, vai comer um pouco mais. Então a energia que você gastava naquele primeiro dia não é a mesma que você gasta em 180 dias. Então você vai ter traçado uma linha para chegar naquela pessoa dos 180 dias, e você não será mais a pessoa anterior. Talvez você não consiga voltar mais para aquela pessoa anterior, se você tiver alcançado isso aqui, se você quiser manter isso aqui. A Bíblia fala desse mesmo tema na parábola do rico insensato, em Lucas 12, a partir do versículo 13. Então Jesus conta a história de um homem rico que tinha muitas fazendas, e um dia ele encheu todos os seus celeiros. Ele disse: eu vou quebrar esses celeiros aqui, vou construir maiores, vou guardar tudo direitinho, e aí eu vou dizer para mim mesmo: amigo, você já conseguiu tudo que você queria por muitos anos, agora coma, beba, alegre-se. Ou seja, já dá um sinal de que ele não tinha comido, bebido e se alegrado enquanto ele fazia isso. Ele estava tão focado no processo, ele estava tão focado em chegar no seu objetivo, que ele deixou de aproveitar esse trajeto até chegar ali. Então Jesus fala que Deus disse a esse homem assim: louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Ou seja, ele correu muito para chegar naquele objetivo, não aproveitou nada, e no fim das contas ele não ia aproveitar mesmo, porque os dias dele tinham chegado até o fim. Então, se a gente parar para pensar, os nossos dias podem estar chegando até o fim, hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a 10 anos, e o que é que a gente vai fazer com esse tempo? Eu sei que é um pensamento seguro você tentar fazer uma reserva para o futuro. Claro, eu também penso assim, eu também quero ter uma velhice tranquila, eu também quero desfrutar do fruto do meu trabalho daqui a alguns anos, mas a gente não pode esquecer de aproveitar o hoje, o agora. A gente não sabe se nós teremos um amanhã.
O único que tem esse poder e que consegue dizer se a gente vai ter um amanhã ou não é o Senhor. Pensa comigo, se você tem metas que não fazem com que você viva a sua vida nesse momento, será que elas estão valendo a pena? Eu sei que pra gente alcançar algum objetivo, a gente tem que sacrificar um pouco de tempo, às vezes até com as pessoas que a gente ama, mas se a gente não tiver equilíbrio com esse tempo que a gente tá sacrificando, né? Se não souber viver o agora com a nossa família, a gente pode estar perdendo momentos valiosos com aqueles que a gente mais ama, que são aqueles que vão realmente desfrutar aquilo com a gente, ou não. Eu conheço pessoas que infelizmente têm dinheiro, mas não tem mais nada além disso. Que vivem uma velhice solitária porque não souberam criar laços com a sua família. Pelo contrário, afastaram a todos e agora que eles têm tempo de desfrutar, eles não têm com quem desfrutar. Então que isso não nos aconteça, nós como servos do Senhor, a gente tem que ter em mente que o mais importante são as pessoas que o Senhor nos deu. Né? Claro que a gente quer viver o melhor dessa vida com essas pessoas, mas a gente tem que aproveitar o agora também. Então, temos que sempre pedir ao Senhor discernimento para que a gente saiba equilibrar o agora com o futuro. Claro que plantar sempre para colher no futuro, mas não deixar de viver o agora com as pessoas que a gente mais ama. Não esqueça que alguém já traçou um plano muito melhor para a sua vida do que aquele que você poderia imaginar. Salmos 33:11 fala assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Então, os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. Os planos de Deus já estavam traçados para as nossas vidas antes da gente nascer. Eu mesmo só estou aqui nesse momento porque Deus me direcionou, me redirecionou de um lugar para onde eu estava indo, para onde eu estava gastando toda a minha energia, o tempo com a minha família, muitas vezes eu sacrificava, para que eu cumprisse um objetivo, para que eu chegasse lá, para que eu tivesse sucesso na minha carreira profissional. Ele me desviou desse lugar para um lugar em que eu estou mais no centro da vontade de Deus, em que eu tenho aprendido todos os dias a confiar no Senhor, em que eu tenho visto e experienciado os milagres de Deus acontecendo nas nossas finanças, nas nossas vidas, no nosso tempo, oportunidades que a gente nunca imaginava que se abriram para nós. Então, isso é reflexo de estar no centro da vontade do Senhor. E isso é um esforço diário, a gente tem que se forçar a não sair da vontade de Deus, porque o nosso corpo, ele quer fazer aquilo que faz bem para ele quer fazer aquilo que alimenta o nosso ego, mas existe um plano maior que nós, existe um plano que nos direciona para fazer a vontade do Senhor. Então muitas vezes a gente vai fazer a vontade do Senhor, mas aquilo não vai ser confortável para nós, não era aquilo que a gente queria estar fazendo naquele momento. Não era isso que a gente esperava estar fazendo naquele momento, sabe? Mas aquilo é o que glorifica a Deus. Então eu já falei aqui e eu vou falar de novo. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Então a gente tem que entender que tudo que a gente faz, mesmo que você tenha um trabalho secular, você trabalha no hospital, numa padaria, numa loja, você é autônoma, então seja lá qual for a sua profissão, você pode sim voltar isso para o Senhor, para que isso seja para a glória de Deus. E a gente precisa deixar que o Senhor revele o seu plano a nós, para a nossa vida. Então tem pessoas que acham que não tem como, aqui onde eu trabalho eu não tenho como pregar o evangelho, eu não tenho como fazer a vontade de Deus aqui, eu só faço o que me mandam fazer aqui no trabalho. Mas até nisso, até nesse testemunho de ser obediente, de respeitar as autoridades que estão sobre você, de respeitar os seus chefes, de respeitar os seus colegas, até nisso você dá um bom testemunho. Tem uma frase, né, muito dita que diz assim, que você é a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. E é verdade. Tem pessoas que deixam de ir para a igreja, que deixam de se aproximar do evangelho, porque pensam assim, você é crente igual a fulano. Eu não, Deus me livre, eu prefiro ficar aqui onde eu tô. Por quê? Eles olham para o cristão que está mais perto, né, o evangélico, o católico, enfim. Olham e pensam assim, nossa, eu não quero ser desse jeito. Essa pessoa é muito fofoqueira, julga os outros, não fala com amor com ninguém, é muito rígida, muito ríspida. E esses comportamentos muitas vezes afastam as outras pessoas de quem Jesus é. Nós como cristãos precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E isso também faz parte do plano dele. Às vezes o plano dele para a minha vida e para a sua vida é restaurar alguém que estava nas drogas, que tinha se perdido há muito tempo. E esse testemunho, às vezes uma palavra de consolo, de conforto, de presença que você dá ali àquela pessoa, é resposta de Deus para a vida dela. E talvez esse plano que para você seja tão simples, vai transformar a vida daquela pessoa e aquela pessoa pode transformar muitas outras pessoas. Então a gente nunca sabe o que Deus preparou para nós. A gente tem que estar sempre abertas a receber e a aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, para finalizar aqui, eu quero te dizer que não há nada de errado em você fazer planos, em você ter metas, em você ter sonhos, em você tentar alcançar esses sonhos.
mas você precisa entender que os seus sonhos estão pautados pela vontade do Senhor. A gente precisa se colocar à disposição de Deus para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes a vontade do Senhor não vai ser aquilo que a gente esperava, mas vai ser muito melhor do que a gente poderia imaginar. Talvez a vida que você tem hoje não seja a vida que você esperava estar vivendo nesse momento. Mas se você tem um teto sobre a sua cabeça, se você tem uma família, se você tem alimento todos os dias, se você tem segurança, se você consegue dormir todas as noites, acordar todos os dias com vontade de viver, se você está aqui ouvindo essa palavra é porque Deus te chamou para estar aqui. Então seja grata, porque os propósitos do Senhor estão se cumprindo na sua vida. E é questão de tempo muitas vezes para que a gente alcance aquilo que a gente sonhava, mas numa posição muito melhor, porque a gente vai estar no centro da vontade de Deus. Por hoje é só, minha amiga, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, compartilha com alguém, segue o canal caso você ainda não siga, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembra sempre que aqui tem fé, tem colo e tem uma mãe do outro lado torcendo por você. Um beijo e até a próxima!